Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta terceira aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 4. Eu sou a professora Alessandra e nessa aula nós iniciaremos o estudo de tópicos do cálculo vetorial. Então, nós vamos investigar alguns outros tipos de integrais que podem ser calculadas, algumas outras funções que podem ser estudadas e, para isso, nós utilizaremos muito dos conhecimentos que já foram estudados anteriormente. Bom, para quem está realizando a mediação via Skype, segue o endereço no quadro para o envio das dúvidas, das contribuições. Então, nessa aula, o nosso objetivo é estudar as chamadas integrais de linha. E nós vamos buscar uma associação entre elas e as integrais definidas de funções de uma variável, integrais duplas. Então, nós vamos tentar utilizar artifícios já conhecidos para investigar esses tipos de integrais. Então, nós temos aqui alguns questionamentos que vão orientar os nossos estudos. Então, é possível estudar as integrais definidas sobre curvas ao invés de intervalos? Então, será que é possível esse outro domínio, essa outra região de integração? Qual que é o trabalho necessário para deslocar uma partícula no espaço ou mesmo no plano? Como que eu avalio esse trabalho? E como que eu estudo o fluxo de um determinado campo, por exemplo, um campo elétrico, através de uma região? Então, esses questionamentos estarão diretamente relacionados ao estudo dos campos vetoriais e das integrais de linha. E nesse caso, nós precisamos de alguns conhecimentos prévios, vamos verificar no quadro, envolvendo as operações básicas, matrizes e determinantes associadas à álgebra linear, álgebra vetorial, as funções de uma variável real, de duas ou mais variáveis também, o conhecimento dos limites, continuidade, mas principalmente das derivadas e das integrais, tanto as derivadas simples quanto as parciais, as integrais definidas e indefinidas, quanto as duplas e posteriormente as triplas. Além disso, nós iremos trabalhar com vetores. Então, a caracterização dos vetores, o cálculo de produto escalar, produto vetorial, precisarão ser avaliados para o estudo dessas integrais e de alguns outros conceitos relacionados. Então, nesse sentido, nós vamos imaginar um contexto em que você foi contratado para atuar na coordenadoria de avaliação de novos produtos de uma empresa que fabrica vários tipos de produtos, como guindastes, motores elétricos, asas de aviões, e o objetivo é atuar na produção de relatórios técnicos com estudos de viabilidade técnica para a produção de outros tipos de produtos. E basicamente as três tarefas que iremos investigar ao longo da aula estão relacionadas a um projeto que é o lançamento de uma linha de guindastes com eletroímãs que apresentam uma geometria inédita. Então, é uma geometria diferenciada. E nesse projeto, nós precisamos investigar alguns questionamentos. Avaliar o comportamento do campo magnético em relação a essa geometria, onde que ele vai ser avaliado como máximo, o fluxo de campo elétrico associado, trabalho realizado por um campo vetorial. Então, nós vamos estudar questões relacionadas a cada um desses tópicos e organizadas a partir de 3 etapas. Nós vamos iniciar pelo estudo das integrais de linha, depois estudar os campos vetoriais com os rotacionais e divergentes associados e, por fim, estudar um tipo específico de campo vetorial, que é o campo conservativo, e as funções potenciais, que são funções que podem gerar esses tipos de campos. Então, nós vamos investigar esses vários conceitos que estruturam a integral de linha e que possibilitam seu cálculo, que vão favorecer o estudo de trabalho, o estudo de fluxo, dependendo do tipo de situação. Então, vamos iniciar esses estudos. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP
e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então, vamos acompanhar qual é a primeira situação problema. Essa primeira situação trata a respeito da produção desse guindaste com eletroímã, que vai produzir campos magnéticos com variadas geometrias e que vai gerar um campo magnético variável em um certo ponto, compatível com o material a ser movimentado. Então, basicamente, o nosso foco é estudar como que se dá a intensidade do campo magnético gerado em um determinado ponto P e como ele é observado a partir de uma determinada curva, que nós vamos verificar que vai ter um formato circular. Empregando a lei de Biot-Savart, a intensidade do campo magnético B em um ponto P qualquer, envolvendo uma corrente de intensidade I, a uma distância R de um elemento de comprimento, é dada dessa forma. Então, aqui nós temos a expressão envolvendo diferenciais. E em relação às integrais de linha, nós conseguimos expressar a intensidade do campo magnético como sendo uma integral de linha sobre aquela curva, que é uma parte de uma circunferência. No caso, a constante K é uma constante física associada, a corrente é uma determinada constante também. Nós precisaremos avaliar o θ, o R e observar como calcular essa integral de linha. Porque o nosso objetivo é apresentar um relatório que envolva esse estudo do comportamento do campo magnético. Então, nós vamos estudar qual é essa relação entre o módulo do campo magnético e o raio, a distância que nós temos do ponto até a curva em que eu quero estudar, e o comportamento do campo magnético quando nós temos a variação desse ângulo, quando eu considero arcos nessa curva de diferentes comprimentos. Então, esse é o nosso objetivo. Então, nós queremos calcular essa integral de linha e note que não é mais uma integral sobre um intervalo em um determinado eixo. Eu não estou integrando em relação a x, em relação a y, mas sim eu estou integrando em relação a uma curva. Mas a ideia é a mesma, eu preciso utilizar de artifícios, utilizar algumas modificações de modo a converter esse cálculo de integral, que pode expressar uma área, que pode expressar um volume, e empregar as técnicas que eu já conheço. Então, essa é a ideia, trazer essa integral de linha com a sua representação em integral definida, em integral dupla, dependendo da situação. Então, vamos ao quadro verificar uma aplicação dessa integral. Então, quando eu quero calcular a massa de um arame bem fino, mas eu conheço somente a sua função densidade, eu consigo, pela integral dessa função densidade sobre a curva que descreve o arame, eu consigo identificar essa massa. Então, a integral de linha é uma integral que eu calculo sobre uma determinada curva. Essa curva pode ser no plano, pode ser no espaço, e eu consigo associar a massa, consigo associar a volume, dependendo do tipo de problema, inclusive em relação ao fluxo e outras taxas de variação. Então, o primeiro passo, eu preciso estudar quem é essa curva. Então, quando eu integro em relação a uma curva, eu preciso expressá-la de forma adequada. Considerando que eu saiba calcular somente uma integral definida, eu preciso expressar essa curva em função de uma única variável. Então, eu vou parametrizar a curva. O que isso significa? Eu vou expressar essa curva a partir de uma função vetorial, que vai converter cada valor de t, de um parâmetro real, em um vetor. Então, quando eu associo esse número t a um vetor, eu consigo construir todos os pontos que caracterizam essa curva. Então, a expressão vetorial ela é uma função vetorial que caracteriza a curva, seja ela no plano, seja ela no espaço. A imagem vai ser sempre um vetor e o domínio é o conjunto de números reais ou um subconjunto. O t sempre é um número em um determinado intervalo.
Se eu tenho aquela unidade de comprimento, aquele dx na integral definida, eu preciso adequar agora a essa nova situação. Eu preciso avaliar o comprimento não mais em relação a x ou em relação a y, mas em relação à curva. Então, eu preciso avaliar o comprimento dessa curva. Pelas funções de uma variável, o comprimento eu posso expressar como integral definida do módulo de r' de t. O r' de t é o vetor tangente a essa curva. Então, eu derivo x em relação a t, y em relação a t, e eu vou ter um novo vetor. Calculando o módulo desse vetor, nós vamos ter essa expressão, porque é no plano, a integral dessa expressão com o parâmetro t variando de a a b em relação a t, vai fornecer o comprimento da curva. Mas o que nós precisamos extrair de informação nesse caso? Eu tenho uma curva C e eu preciso parametrizá-la. Eu preciso expressá-la em função de um único parâmetro. Eu vou atribuir uma orientação, aqui no caso de A até B, e a partir dessa parametrização eu consigo expressar a integral de linha. Então, a integral de linha da função f em relação à curva C, por que eu sei que ela é de linha? Porque é a integral ds em relação ao comprimento de arco. Ela vai ser calculada a partir da integral definida, agora a integral de a até b, de função de uma variável, da função f aplicada na parametrização da curva. Então, eu substituo x por x de t, y por y de t, e eu preciso incluir aquele dx correspondente a esse caso. Como que eu mantenho aquela equivalência da integral de linha com essa integral definida? Acrescentando o módulo do vetor tangente associado à curva, o módulo de r' de t, vezes dt. E o módulo de r' de t é expresso por essa raiz quadrada. Então, aqui nós vamos ter a integral de linha, agora sendo calculada a partir de uma integral definida. Então, se eu tenho aqui uma integral de linha dessa função 2 mais x² y ds, portanto, integral de linha, sobre a curva C, que é o círculo unitário, a metade superior, e ele tem raio fixo igual a 1, como que eu parametrizo um círculo no plano? Por coordenadas polares. Eu posso substituir x por cosseno t, y por seno t, porque eu sei que o raio é 1, e o t varia de 0 até π, porque eu estou trabalhando somente com metade dessa circunferência. Quando eu calculo o módulo do vetor tangente, então a raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado, eu observo que nesse caso o módulo daquele vetor é 1. Sendo o módulo 1, então a integral de linha vai ser a integral relativa a t, por isso de 0 a π, que é a variação de t, da função que eu tinha inicialmente, só que eu substituo x por cosseno t, por causa da parametrização, y por seno t, por causa da parametrização. O módulo do r' de t é igual a 1. Então, eu acrescento 1 e integro em relação a t. Tenho agora uma integral definida de função de uma variável. Integrando, eu tenho o resultado 2π mais 2/3, sendo que envolve uma dessas integrais a substituição. Então, esse 2π mais 2/3 é o resultado da integral definida, mas é também o resultado da integral de linha. Então, eu calculo a integral de linha sobre uma determinada função. Então, em resumo, como que eu calculo integrais de linha? Eu encontro uma parametrização para a curva. Então, nós tínhamos uma curva C, eu parametrizei ela, nesse caso é no plano. Eu acrescentaria um z de t mais k se fosse no espaço. E eu calculo a integral aplicando a função sobre a parametrização da curva, acrescentando o módulo do vetor tangente à curva, e eu integro com os limites de integração relativos a t. Então, se o t varia de a até b, eu tenho a integral de a até b. Então, essa é a ideia da aplicação da integral de linha. E eu posso trabalhar com algumas diferenciações. Então, eu tenho a integral de linha que foi em relação ao comprimento de arco,
porque eu tinha o módulo do vetor R', eu estava integrando, considerando essa partição em relação ao comprimento de arco, mas eu posso ter outras situações. Vamos conferir no quadro. Então, eu tenho a integral em relação a x, em relação a y, mas quando eu tenho uma integral de f com a unidade sendo ds, quer dizer que eu estou parametrizando em relação ao comprimento de arco. Por isso que eu avalio esse módulo do R' de t dt. É ele que vai proporcionar essa equivalência entre a integral de linha com a integral definida que eu utilizo no cálculo. E sempre lembrando que essa função f eu vou aplicar sobre a parametrização da curva C. Então, essa é a ideia. Além de calcular a integral de uma função de 2, 3 variáveis reais, eu consigo calcular uma integral de linha sobre um campo vetorial, que é um outro tipo de função. O procedimento ele é semelhante, vai envolver parametrização, mas vai envolver alguns elementos a mais. Vamos conferir no quadro. Então, o que seria um campo vetorial? É uma função que vai associar um ponto a um vetor. Então, nesse caso, nós temos um ponto com 3 coordenadas, cuja imagem é um vetor de 3 componentes. Por isso que uma função de R3 em R3. E como que eu utilizo o campo vetorial na interpretação de fenômenos? Aqui nós temos um gráfico que mostra um campo vetorial que descreve o escoamento do ar por um aerofólio inclinado. Então, eu consigo descrever determinados fluxos a partir do estudo do campo vetorial associado. E como que eu avalio a integral agora de um campo vetorial? Que é esse tipo de função, de um espaço nele próprio, levando ponto a vetor. Eu vou iniciar, calculando essa integral do campo f sobre uma curva C. Então, eu preciso, da mesma forma, parametrizar a curva. E a integral do campo f agora, em relação a C, vai ser dada pela integral do campo aplicado à parametrização da curva, produto escalar com o vetor tangente, dt. Ou uma outra forma de expressar quando eu tomo esse vetor tangente como sendo um vetor unitário relativo a esse vetor tangente. Mas o nosso foco vai ser nessa segunda expressão. Então, eu vou calcular a integral. Agora vai ser uma integral definida dessa função f, que é o campo aplicado sobre aquela parametrização, e eu calculo o produto escalar com o vetor tangente à curva. E qual que é a vantagem se trabalhar, ou a diferença em se estudar o campo vetorial? Eu consigo calcular integrais de campos vetoriais que são originados a partir de funções de 2 ou 3 variáveis por meio de um teorema que vai envolver apenas os extremos da curva. Então, quando eu estou calculando a integral de um campo vetorial e esse campo tem a particularidade de ser originado pelo gradiente de uma determinada função, ele é conservativo, essa integral não depende mais da curva por completo. Ela depende somente do ponto inicial e do ponto final. E com isso nós agilizamos o cálculo desse tipo de integral, o cálculo de fluxos de trabalho, entre outras situações. Então, nós vamos estudar mais especificamente esse teorema no estudo dos campos conservativos. Um outro resultado importante que possibilita agora a associação de uma integral de linha com uma integral dupla. Então, se eu tenho uma determinada região R, que é delimitada por uma curva C, e eu quero calcular uma integral dessa forma, uma função f vezes dx mais g vezes dy, eu posso substituir esse cálculo pelo cálculo da integral dupla da derivada de g em relação a x, menos a derivada de f em relação a y, sobre o interior dessa região formada pela curva. Então, eu consigo esse resultado que expressa algo semelhante àquele teorema fundamental do cálculo, mas agora para as integrais duplas. Então, eu expresso uma integral de linha por uma integral dupla, desde que ela apresente esse formato
desde que eu consiga identificar essas funções, satisfazendo a cada uma das hipóteses. Então, eu tenho as derivadas de f e g, a região C. A curva C é uma curva plana, simples, fechada, contínua, e são várias hipóteses que devem ser avaliadas. Mas, em resumo, quando eu estou avaliando essa integral de uma determinada função de um campo sobre uma região geral, que não é mais um intervalo no interior de um eixo, mas uma curva qualquer no plano ou no espaço, eu consigo recorrer aos conhecimentos que eu já tenho, ao cálculo de integral de uma variável, integral dupla, integral tripla e assim sucessivamente, dependendo do tipo de problema envolvido. Então, eu consigo associar esses conceitos. Então, nada mais é do que uma reestruturação dos conhecimentos que nós temos. E agora, nós vamos calcular a integral de linha que foi apresentada. Então, nós temos que avaliar um campo magnético gerado por um ponto e a influência desse campo sobre uma curva. E essa curva é representada por uma parte de uma circunferência ou a circunferência completa. Então, vamos ao quadro. Nós temos uma lei que gera, então, essa associação entre a intensidade do campo com a região que eu estou estudando, que é a lei de Biot-Savart. Então, a intensidade do campo é descrita por essa integral de linha. Então, é a integral de uma determinada função de linha, porque é em relação a ds, sobre a curva C. O que nós sabemos? Eu quero avaliar o campo que é gerado por um ponto sobre a curva C. O vetor tangente, ele é tangente à curva e ele possui a característica de ser perpendicular ao raio que eu estou estudando. Então, a unidade de área, eu considero a unidade de comprimento ds, que é o vetor tangente, ele vai ser perpendicular a esse raio, que une o ponto P até o extremo dessa curva, o vetor gerado por essa distância. Então, sendo esses dois elementos ortogonais, e o ângulo θ, o ângulo entre eles, bom, o θ é igual a π sobre 2. Então, substituindo essa expressão na equação que nós vimos, o θ, esse θ é o ângulo formado entre o ds e o r, que é o vetor que descreve o raio, a variação desse raio. Ele é igual a π sobre 2. Uma outra informação importante é que essa distância do ponto P até a curva ela é sempre constante, porque a curva tem um formato circular e o P é o seu centro. Então, eu vou dizer que o raio tem comprimento R maiúsculo, que é uma constante. Então, esse termo R quadrado no denominador vai ser expresso por R maiúsculo ao quadrado, que agora é uma constante. Então, eu tenho K, que é uma constante, e integral de linha da corrente, que até agora ela vai ser considerada como uma constante, pois dependendo do tipo de situação pode ser tomado como variável, mas para nós vai ser constante. Seno de π sobre 2 é igual a 1 e r quadrado também é uma constante. Então, eu quero integrar essa função. A curva, nós sabemos que é uma circunferência. Nós já vimos uma parametrização para uma circunferência de raio 1. Qual que é a modificação que nós tomamos nesse caso? X assume a expressão R cosseno T e Y R seno T. Eu acrescento esse R maiúsculo porque eu sei que a minha circunferência agora tem o seu raio com essa medida. Então, eu estou empregando ainda as coordenadas polares. Parametrizei a curva. Calculo o seu vetor tangente e o módulo desse vetor. Então, é a raiz quadrada da derivada de R cosseno T ao quadrado, que é menos R seno T ao quadrado, mais a derivada de R seno T ao quadrado, que é o R cosseno T ao quadrado. Por identidade trigonométrica, nós vamos ter que, ao final, o módulo do vetor tangente é R. Se eu estou calculando essa integral, eu vou substituir pela integral definida. Qual que é a função que está sendo integrada? Toda essa função que aparece no integrando. Só que todos esses termos, eles são constantes, né? Eles, em relação a esse processo de integração, eles são constantes. Então, eu tenho essa função, sabendo que seno de π sobre 2 é 1. Eu preciso calcular a integral em relação a t,
da função resultante, que seria o i sobre o r ao quadrado, né, o r maiúsculo ao quadrado, e eu sei que o módulo do vetor tangente é r maiúsculo no numerador com r quadrado no denominador, vai restar i sobre r maiúsculo. Por que é integral de 0 a alfa? Porque é a variação do ângulo. Então, nós vamos ter de 0 até alfa. Calculando a integral, nós temos ki sobre r vezes alfa. Então, quanto maior essa constante r, quanto maior o raio, nós vamos ter que menor vai ser a intensidade do campo magnético, pela expressão que foi apresentada, né? Esses dois elementos são inversamente proporcionais. Quanto maior o denominador daquela expressão, menor vai ser o resultado. Então, temos essa relação. E agora, quando eu avalio aquela expressão e eu vario o ângulo, mantendo o K, a intensidade I e o R, eu observo que quanto maior o ângulo, que eu estou medindo aqui em radianos, quanto maior o ângulo, maior o campo magnético. Se eu fixo o raio, fixo as demais constantes. Então, quando que acontece esse campo magnético máximo? Quando eu tenho maior ângulo dentro dessa curva. E o maior ângulo é a curva completa. É toda a espira, como foi apresentado. Quando eu tomo alfa igual a 2π. Então, pela integral de linha, eu calculo qual vai ser a intensidade do campo, dependendo da constante K, da intensidade da corrente, também do ângulo e do raio. E quando eu associo duas variáveis entre si, então uma dessas constantes ou uma dessas variáveis com a intensidade do campo, eu consigo comparar esses valores. Então, provar que o raio, quanto menor o raio, maior a intensidade do campo, e quanto maior o ângulo, maior a intensidade do campo. Concluindo assim, esta situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Vamos conferir o enunciado da segunda situação problema. Ainda no estudo do guindaste com eletroímãs, agora na composição do projeto, a sua tarefa será determinar fluxo para um campo elétrico, cuja expressão é apresentada, através de duas geometrias. E esse cálculo vai ser realizado por uma forma especial do teorema de Green, que é uma forma vetorial que nós estudaremos. Então, o objetivo é avaliar o fluxo desse campo elétrico através de duas regiões, que são dois quadrados, um com lado 4 e outro com lado 6. Se eu estou estudando campo elétrico, eu preciso retomar algumas informações importantes sobre os campos. Nós podemos estudar dois tipos de campos. O campo vetorial nós já vimos, e o campo escalar é um campo que vai associar cada ponto do espaço a um número. Então, a ideia do campo escalar é eu associar ponto, no caso um ponto de R3, por exemplo, e a imagem sendo um número. E o campo vetorial, como nós vimos, ele vai associar ponto a vetor. Então, se eu tenho um ponto no R2, eu associo um vetor no R2. Se eu tenho um ponto no espaço R3, eu tenho um vetor também no R3. E como que eu analiso graficamente um campo vetorial? Aqui nós temos um exemplo de um campo vetorial em R2, um campo no plano. Então, quando eu tomo algum ponto no domínio, por exemplo, o ponto 1, 0, eu consigo estudar qual é o vetor gerado por ele. Então, exatamente nesse ponto 1, 0, eu consigo construir um vetor. Quem é esse vetor? O vetor 0, 1. Então, na identificação dessa interpretação geométrica do campo vetorial, a cada ponto eu identifico um vetor
que está sendo gerado. Por exemplo, no ponto 2, 2, nós vamos ter esse ponto como a origem do vetor menos 2, 2. E assim nós conseguimos descrever o movimento de um determinado fluido, o escoamento de um determinado fluido no plano, no espaço, dependendo da necessidade. Então, o campo escalar associa ponto a número, o campo vetorial associa ponto a vetor, com o mesmo espaço sendo estudado, na mesma região. E nós temos um outro campo, que é o campo vetorial gradiente, que parte de uma função de 2 variáveis ou de 3 variáveis e gera um campo vetorial. A partir de qual expressão? A partir do gradiente dessa função. Então, é uma forma de gerar um campo vetorial a partir de um campo escalar, porque nós temos uma função escalar que leva 2 variáveis em um número, ou 3 variáveis em um número. E nós podemos adequar essa definição para uma função de 3 variáveis. Então, função de 3 variáveis, o seu gradiente vai gerar um vetor de 3 variáveis, e com isso ele vai gerar um campo vetorial. Então, nós temos essas duas possibilidades, campo escalar e campo vetorial. Assim como eu tenho operações entre vetores, eu tenho operações envolvendo campos. Então, nós temos 2 operações, uma que é o rotacional e a outra que é o divergente, e são muito utilizados, por exemplo, na mecânica dos fluidos. Quando eu quero estudar as propriedades do fluido, eu posso aplicar essas 2 operações. Então, vamos conhecer cada uma delas. Vamos ao quadro. Essas 2 operações vão necessitar do cálculo de derivadas parciais. Nós vamos estudar essas 2 operações, as classificações delas, com base em um campo no espaço R3. Então, eu tenho um campo vetorial que converte ponto da R3 em vetor da R3. As funções f, g e h são as funções componentes desse campo vetorial. Se elas admitem derivadas parciais em relação a x, y e z, o rotacional do campo vetorial f é um vetor gerado a partir dessas expressões, das derivadas parciais das funções componentes do campo. Então, o rotacional é calculado a partir dessas derivadas parciais. Então, ele vai gerar um vetor a partir do campo vetorial. Então, essa é uma forma de calcular ou de expressar esse vetor. Uma outra possibilidade é considerar esse operador nabla. O operador nabla ele vai envolver também uma representação vetorial e as suas funções componentes são operadores. São os operadores derivadas parciais em relação a x, y e z. Como que eu calculo o rotacional a partir dessa notação de operador? O rotacional vai ser um produto vetorial entre o nabla e o campo que eu quero estudar. Então, vai ser calculado a partir daquela estratégia de determinante. Na primeira linha, eu identifico os vetores da base canônica. Na segunda, eu identifico o operador nabla. E na terceira, eu vou identificar cada uma das funções componentes do campo F. Como que eu posso partir desse produto vetorial e chegar na expressão que eu conheço? Aplicando as técnicas dos determinantes. Então, eu vou calcular os produtos, repetir colunas, avaliar os produtos que nós tomamos com sinal positivo, com sinal trocado, e construímos a expressão que foi apresentada. Então, é uma outra forma de ilustrar esse tipo de representação, é um operador importante. Então, se eu calculo, por exemplo, esse produto em diagonal, de i com derivada em relação a y com h, qual que é o resultado desse produto? É a derivada da função h em relação a y multiplicada pelo vetor i, e assim sucessivamente. Então, eu aplico o operador sobre aquela componente do vetor. Então, o rotacional ele é um vetor originado a partir do campo vetorial e que pode ser estudado em cada um dos pontos da região em que eu estou trabalhando. Qual que é a aplicação desse rotacional? Temos que as partículas perto de um ponto P em um fluido tendem a girar em torno do eixo que aponta na direção do rotacional.
então tende a girar em torno desse eixo formado pelo vetor rotacional naquele ponto. E um outro elemento importante é que quando eu calculo o rotacional de um campo vetorial em um ponto, e esse rotacional é nulo, se esse campo vetorial descreve um fluido, por exemplo, eu afirmo que esse fluido é irrotacional. Isso quer dizer que no fluido, naquele ponto, não existem turbilhões e não existem redemoinhos. Então, essa é uma propriedade do fluido que eu posso estudar apenas avaliando o rotacional. Então, eu estudo o vetor rotacional e aplico no ponto em que eu quero investigar. Se for nulo, não existe nenhum tipo de redemoinho. Então, o rotacional fornece o resultado como sendo um vetor, que tem a sua direção, módulo e sentido. Já o segundo operador é o operador divergente. Nós partimos do mesmo campo vetorial, tendo as suas componentes derivadas parciais. O divergente desse campo F é a derivada da primeira função componente em relação a x, da segunda em relação a y, da terceira em relação a h, e nós somamos todas essas derivadas. Então, eu só calculo uma derivada de cada uma das funções componentes. E se eu adoto também aquele operador nabla, o que seria o divergente? O divergente é o produto escalar entre o operador nabla e o campo. Então, eu aplico a derivada em relação a x à função f. Somo a derivada em relação a y da função g. E somo com a derivada em relação a z da função h. Então, esse produto escalar vai gerar exatamente essa expressão cujos termos já foram identificados um a um. E qual é a vantagem em se avaliar agora o divergente? O divergente ele vai medir a velocidade com que varia a densidade do fluido no ponto, como que está acontecendo aquele escoamento. E aí nós temos as caracterizações daqueles fluidos que são compressíveis ou incompressíveis, né? Como, por exemplo, o estudo do óleo, o estudo da água, eles têm comportamentos diferentes no momento do escoamento. Então, isso está associado ao divergente. Então, o rotacional, nós aplicamos esse operador sobre o campo vetorial e obtemos como resultado um vetor. O divergente, nós aplicamos sobre um campo e obtemos como resultado um número. Então, são dois tipos de operadores. E como que nós calculamos agora cada um desses elementos? Aqui nós temos um exemplo de um campo vetorial. O rotacional eu posso estruturar a partir do produto vetorial. Com isso, eu não preciso memorizar aquela expressão toda que foi apresentada, ou eu posso recorrer à fórmula e apenas substituir as derivadas. Então, no rotacional, eu preciso calcular todas as derivadas. Com a notação de determinante, eu consigo expandir todos os elementos. Então, eu tenho derivada em relação a y, em relação a z, todas as derivadas parciais, que são as mesmas que estão presentes na fórmula inicial. É uma função polinomial, derivada parcial, porque eu tenho mais de uma variável envolvida, e o resultado fornece um vetor. Quando eu aplico no ponto, eu substituo os termos x, y e z por constantes e eu posso estudar qual é esse vetor, se ele é o vetor nulo ou não, que tipo de característica o fluido tem naquele ponto, por exemplo. Então, o rotacional sempre vai gerar um vetor e ele vai envolver todas as possíveis derivadas parciais que nós tivemos em relação às funções. Já o divergente vai envolver apenas a derivada da primeira componente em relação a x, da segunda em relação a y e da terceira em relação a z. Quando nós somamos essas três derivadas, o resultado é um número, porque lembre-se, o divergente eu também aplico em um ponto. Eu vou substituir x, y e z por números, por isso que o resultado também vai ser um número. Então, uma das aplicações que nós temos, tanto do rotacional quanto do divergente, é o estudo das características do fluido, em relação a ser rotacional ou não, a ser incompressível ou não. Uma outra possibilidade é empregar o rotacional e o divergente para reestruturar o teorema de Green. Então, nós reestruturamos e realizamos o cálculo da integral de linha com base agora no rotacional e no divergente.
aquela integral de campo vetorial sobre uma determinada curva. E assim nós temos duas formas vetoriais para esse teorema. Vamos acompanhar no quadro. Então, nós vamos admitir as mesmas hipóteses em relação à curva, sabendo que a curva vai admitir uma parametrização. Eu tenho aqui um campo vetorial no plano. Então, eu estou estudando no plano. Se ele está no plano, eu posso admitir que esse campo é um campo no espaço, cuja terceira componente é nula. Quando eu calculo rotacional, aplicado a esse campo agora relativo ao espaço, nós vamos ter um vetor que é múltiplo de k. Então, é um vetor paralelo, posso dizer paralelo ao eixo z. Quando eu calculo o produto escalar desse rotacional de f, que envolve o vetor k, com o próprio vetor k, eu obtenho essa constante que compunha a expressão do rotacional. E essa expressão é justamente aquela que é apresentada no teorema de Green. Então, é uma outra forma de expressar a expressão na integral dupla. Então, aquela diferença entre as derivadas parciais, eu posso representar como rotacional do campo vetorial, produto escalar com k, porque o rotacional é um vetor, k também é um vetor, que é o vetor 0,01. Se os dois são vetores, eu calculo o produto escalar. Então, eu tenho que a integral do campo f sobre a curva C é a integral dupla do rotacional de f escalar com esse vetor k sobre a região R, que é o interior, a região limitada pela curva C. Então, essa é uma outra forma de se representar o teorema de Green, que é a forma tangencial ou a circulação rotacional. Uma observação importante que nós temos é que quando a curva C ela é aberta, nós utilizamos essa representação integral de C, como nós estamos acostumados. Se a curva C é uma curva fechada, eu posso utilizar esse outro símbolo, que é o mesmo símbolo da integral, mas com um disco no seu interior. Isso quer dizer que eu estou integrando, é uma integral de linha, mas a curva que eu estou estudando é uma curva fechada. Então, nós podemos encontrar essa outra expressão, inclusive, no teorema de Green ou em outros teoremas. E qual que é a outra forma do teorema de Green? Quando nós temos uma expressão dessa forma, f de y menos g de x. Se eu aplico a primeira forma do teorema de Green, eu terei essa última expressão. Só que derivada de f em relação a x mais derivada de g em relação a y, nada mais é do que um divergente do campo vetorial f, cuja primeira função componente é f e a segunda é g. Então, eu posso calcular também a integral de linha da expressão da forma como foi apresentada sobre a curva C, como a integral dupla do divergente do campo vetorial sobre o interior daquela região. Qual que é a vantagem de se trabalhar com esse segundo formato, que é a forma normal ou fluxo divergência, cuja principal representação é essa, a integral do fluxo escalar n sobre a curva C. Essa é a integral de linha da componente normal de f ao longo de C. O que essa integral expressa, que é a que se associa ao divergente? Ela expressa exatamente o que nós queremos, a taxa com que o fluido entra ou sai de uma região do plano limitada pela curva C. Então, quando nós temos a integral de f e escalar esse vetor n, que é um vetor normal unitário, derivada da parametrização de C, quer dizer que o nosso objetivo é calcular fluxo, taxa de variação de entrada e saída de um determinado fluido. E é essa segunda forma, a forma normal ou fluxo divergência, que nós vamos utilizar. Então, eu vou calcular uma integral de linha de um campo vetorial, mais associada a essa componente normal, porque eu quero avaliar a entrada e a saída de fluxo de um determinado fluido através de uma região. E essa região é limitada por aquela curva. E como que eu calculo esse tipo de integral? Por meio de uma integral dupla do divergente do campo. Então, eu calculo as duas derivadas parciais, se for no plano, avalio uma integral dupla e já tenho o resultado da integral de linha.
Então, note que nós utilizamos muitos dos conhecimentos que já foram trabalhados anteriormente, inclusive em outras disciplinas, e nós articulamos de uma outra forma, de modo a proporcionar agora essa generalização, calcular uma integral em uma região qualquer, seja ela um intervalo no eixo ou não. Então, vamos aplicar essa segunda forma do teorema de Green na resolução do nosso problema. Então, nós temos uma integral dupla do divergente do campo. Nós conhecemos o campo, nós queremos avaliar essa integral de linha. Observe que o símbolo foi trocado por esse símbolo com um disco, porque a curva C é uma curva fechada. Nós vamos ter dois quadrados. Pelo teorema de Green, essa integral, que eu posso usar uma das duas notações, vai ser a integral dupla do divergente do campo vetorial F sobre a região em estudo, que é o interior do quadrado. Como que eu calculo o divergente? Derivada de 3x em relação a x, derivada de 5y² em relação a y. Soma essas duas derivadas e tem uma função que vai gerar um número quando eu substituo a constante y, substituo o ponto. Então, eu vou calcular para o primeiro quadrado. Então, temos o primeiro quadrado com o lado 4. Tanto x quanto y variam de menos 2 a 2. Então, nós vamos ter uma integral dupla do divergente. E aqui nós vamos calcular primeiro a integral em relação a x, que é de menos 2 a 2. O resultado nós integramos em relação a y, aplicando os dois extremos de menos 2 a 2 e obtendo o fluxo de 48. Então, o fluxo do campo elétrico através dessa primeira região é igual a 48 e, portanto, é um fluxo positivo. Agora, no segundo quadrado, é a mesma ideia, o campo vetorial é o mesmo. Então, o divergente é a mesma expressão, mas nós temos uma modificação na região. A região não é mais x e y variando de menos 2 a 2, mas sim x e y variando de menos 3 a 3. Então, eu calculo essa mesma integral dupla, alterando os limites de integração, calculo primeiro em relação a x, que é a integral mais interna, o resultado eu integro em relação a y, aplico os limites de integração e tenho o resultado 108. Então, o fluxo no segundo quadrado também é positivo. Então, em ambos os casos, o fluxo é positivo e os dois fluxos são diferentes. Então, quando eu altero a região, eu vou alterar o fluxo. Então, eu estou calculando basicamente uma integral de linha de um campo vetorial. Mas como eu quero o fluxo, eu preciso avaliar essa integral de linha em relação à sua componente normal, porque ela que aponta para fora ou aponta para dentro da região que eu estou estudando. Ela que vai dar esse sentido no cálculo, qual que é a orientação para esse estudo. E aí eu posso aplicar o teorema de Green na sua forma vetorial, na sua segunda forma, que vai envolver o divergente, que também possibilita um certo estudo em relação a essas variações. Com a integral dupla do divergente, que é uma função de duas variáveis, eu consigo calcular o fluxo. E assim, nós finalizamos essa situação problema. Bom, duas SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Então, nós estamos trabalhando com um projeto envolvendo a produção de um guindaste com eletroímã. Então, esse guindaste vai trabalhar com movimentos. Então, além da geração do campo magnético, o estudo de um campo elétrico, nós vamos avaliar o trabalho realizado para deslocamento de partículas no espaço.
E nesse estudo do trabalho também precisaremos empregar as integrais de linha. Mas nós vamos verificar se é possível facilitar esse cálculo. Será que existe uma estratégia de simplificação desse cálculo? Nós vamos ver que, dependendo do tipo de campo, nós podemos aplicar um teorema e obter mais rapidamente qual é o resultado do trabalho, ou seja, qual é o resultado de uma integral de linha. Vamos avaliar a situação problema. Então, nós conhecemos um campo vetorial e nós queremos verificar se o trabalho efetuado por esse campo para deslocar uma partícula de um ponto ao outro, ele pode ser simplificado. Se nesse caso eu consigo essa simplificação. E com base nesse estudo, calcular o trabalho. O que é o trabalho? É a integral de linha do campo vetorial F, do campo que nós conhecemos. Nós já estudamos os campos escalares, os campos vetoriais e o campo vetorial gradiente. Agora nós vamos estudar o chamado campo conservativo, e nós podemos observar que existe uma relação com o campo gradiente. Quando eu tenho um campo F, que pode ser representado como gradiente de uma função φ, e todas essas funções avaliadas em uma mesma região, seja no R2, seja no R3, eu posso dizer que esse campo vetorial F, ele é conservativo. Então, quando ele é gerado a partir de um campo gradiente. Essa função φ, quando ela existe, ela é chamada de função potencial. Lembrando que o gradiente é obtido a partir das derivadas parciais. Então, sempre que eu tenho um campo vetorial e eu consigo gerar esse campo por um vetor gradiente, né, por uma função de várias variáveis, cujo gradiente coincide com f, eu digo que ele é conservativo. E nós temos campos gravitacionais, campos elétricos, como exemplos de campos conservativos. Então, aqui nós temos um caso de um campo, esse campo f, ele é conservativo, porque se eu tomo essa função f de 3 variáveis e eu calculo o seu gradiente, a primeira componente do gradiente de f coincide com a primeira componente do campo. A segunda componente do gradiente com a segunda componente do campo. E o mesmo com a terceira. Observe que o gradiente da função f vai coincidir com essa função f, com esse campo vetorial f. Por isso que eu digo que o campo ele vai ser conservativo. Ele é gerado por uma determinada função potencial. Mas se eu tenho o campo, como que eu encontro essa função potencial? Nós vamos aplicar uma estratégia de partir do campo vetorial f e utilizar as hipóteses. Bom, se f, o campo f ele é gerado por uma função potencial, por um gradiente, essa primeira componente do campo é a derivada da função potencial em relação a x. A segunda é a derivada dessa função potencial em relação a y. E quando eu avalio integrais, avalio derivadas, eu consigo construir a expressão de φ, partindo das suas duas derivadas que são conhecidas. E nós vamos avaliar como aplicar essa estratégia na situação problema que foi apresentada. Então, a ideia é verificar se um campo é conservativo. Então, eu posso encontrar a sua função potencial. E é isso que nós vamos investigar. Mas por que eu tenho o trabalho sendo simplificado quando eu tenho um campo conservativo? Então, nós vamos associar algumas ideias que nós já estudamos desde a primeira situação problema. Então, vamos ao quadro. O trabalho realizado por um campo de forças F para deslocar uma partícula ao longo de uma curva C é dado por essa integral de linha. A integral de linha de F em relação a C. Se F é um campo qualquer, o cálculo da integral vai depender do caminho. Mas nós temos um outro resultado que é o teorema fundamental das integrais de linha. Eu sei que na existência de uma função f, cujo gradiente gera um campo vetorial gradiente, a integral desse campo gradiente, ela vai depender somente dos extremos da função f, aplicada no limite final, né? E a função f aplicada no ponto inicial,
eu vou articular esse teorema com a ideia do trabalho e com a ideia do campo conservativo. Bom, se eu sei que um campo ele é conservativo, ele é gerado também por uma função f a partir do gradiente. Então, do teorema fundamental das integrais de linha, o trabalho empregado para deslocar uma partícula entre dois pontos para um campo f, que assume essa forma, o f sendo o gradiente de uma função de duas variáveis, então, pelo teorema, esse cálculo vai depender somente dos extremos e não do caminho que foi tomado. Por isso que se o campo vetorial f for conservativo, eu consigo identificar a sua função potencial, eu sei que a integral de linha do campo f sobre a curva C não depende da curva propriamente dita, depende somente do ponto inicial e final. Então, não interessa qual é o caminho que eu estou seguindo, por quais pontos ele passa. O meu interesse é no ponto inicial e no ponto final. Uma outra vantagem em conhecer esse resultado, a aplicação desse teorema sobre os campos conservativos. Se eu tenho uma curva fechada, eu sei que o seu ponto inicial e o seu ponto final são coincidentes, porque essa é a definição de uma curva fechada. Se eu estou calculando a integral de linha de um campo conservativo f sobre uma curva C e essa curva é fechada, a integral vai depender apenas da função potencial aplicada em um dos extremos menos a função aplicada no outro extremo. Então, do limite, a função aplicada no ponto final menos a função aplicada no ponto inicial. Se esses dois pontos são iguais, as imagens são iguais e, portanto, o cálculo da integral de linha gera o resultado nulo. Então, se eu estou integrando um campo conservativo sobre uma curva fechada, eu não preciso nem efetuar o cálculo. Com essas condições, eu já vou garantir que essa integral de linha do campo, ela vai ser nula, porque a curva é fechada e o campo é conservativo. E com isso nós temos algumas associações entre as afirmações que nós já estudamos. Então, em resumo, se eu tenho um campo vetorial, aqui no caso um campo de R2, eu tenho uma região aberta, uma região conexa, as funções componentes são contínuas, então eu tenho uma região em que eu posso efetuar esse estudo, algumas afirmações são equivalentes. Então, se o campo ele é conservativo, eu sei que a integral de linha do campo sobre qualquer curva fechada C vai ser igual a zero. E, além disso, a integral de linha do campo F sobre a curva C não depende da curva, mas depende somente dos pontos inicial e final. E aqui nós temos implicações. Eu posso construir proposições entre essas afirmações. Se eu sei que a integral não depende do caminho, eu sei que o campo é conservativo. Então, eu tenho várias implicações entre essas afirmações. Então, nós temos essa situação em que se o campo ele é conservativo, eu tenho uma agilidade no cálculo da integral de linha, porque eu vou avaliar apenas ponto inicial e final. Eu nem preciso aplicar um processo de integração simples ou integração dupla. Basta eu conhecer a função potencial, aplicar no ponto final e calcular a diferença com essa mesma função potencial aplicada no ponto inicial. Mas como que eu testo se um campo é conservativo ou não, sem necessariamente recorrer a essa função potencial? Então, nós podemos utilizar um teorema que garante também esse estudo. Então, sem que seja necessário identificar a função potencial. Quando que eu digo que um determinado campo ele é conservativo? Então, nós temos algumas afirmações. Se o campo for conservativo, eu sei que vale essa igualdade. A derivada da primeira componente em relação a y é igual à derivada da segunda componente do campo em relação a x, porque esse estudo está sendo realizado em R2. E se eu trabalho com a contrapositiva? Isso quer dizer que quando eu calculo essas duas derivadas parciais e os resultados são diferentes, eu já posso concluir que o campo não vai ser conservativo.
Então, eu tenho um resultado que garante também o contrário. Se as derivadas são diferentes, o campo não é conservativo. Agora, se eu tenho uma região A simplesmente conexa, então, uma região simples, que não possui buracos, que não possui interseções, e nessa região, que é a região onde eu defini o campo, é válida essa igualdade das derivadas, eu posso garantir que esse campo vetorial F, ele vai ser um campo conservativo. Então, essas são algumas formas de testar se um campo é conservativo ou não, sem necessariamente encontrar a função potencial. Então, aqui nós temos um exemplo. Vamos só corrigir que é um campo em R2. Nós só temos pontos x e y sendo levados em vetores do R2. Como que eu vou avaliar se ele é conservativo ou não? A primeira função componente é 4x mais 5y e a segunda 5x. Eu vou derivar a primeira em relação a y, o resultado foi 5. Eu derivo a segunda em relação a x e o resultado também foi 5. Bom, então as duas derivadas geraram o mesmo resultado. Onde que eu posso definir esse campo vetorial? Eu posso definir em todo o R2. A expressão de f e a expressão de g não elimina nenhum ponto dessa região. Então, eu posso definir em todo o plano. E o plano, ele é aberto, ele é simplesmente conexo, ele é uma região simples. Como as derivadas são iguais e o domínio atende a essa característica, eu posso garantir que esse campo f, ele é um campo conservativo. Então, o estudo desses campos conservativos, que podem estar associados a campos gravitacionais, a campos elétricos, dependendo do tipo de problema, do tipo de região, vai possibilitar uma simplificação no cálculo do trabalho. Porque se eu tenho um campo conservativo definido e eu quero calcular o trabalho desse campo sobre uma região C, não importa o caminho que eu estou tomando. O que importa é qual é meu ponto inicial, qual é meu ponto final e qual é a função potencial que define o campo. Com essas informações, por uma diferença entre funções aplicadas em pontos, eu consigo fornecer qual é esse trabalho, qual é o resultado da integral de linha do campo. Então, essa é uma outra possibilidade de estudo da integral e um significado para essa integral de linha. Bom, mas nós precisamos resolver o problema. Então, vamos ao quadro. E o nosso objetivo era verificar se eu consigo simplificar o cálculo do trabalho. Nós vimos que é possível essa simplificação se o campo for conservativo. Então, de acordo com o exemplo anterior, eu tenho o campo, conheço as suas funções componentes, eu avalio as derivadas parciais. Quando eu calculo as duas derivadas parciais, eu observo que os resultados são iguais. Onde que esse campo está definido? Bom, as suas funções componentes são polinômios, eu posso definir em R2. R2 é uma região regular que possui todas essas propriedades, por isso que eu posso garantir que esse campo ele é conservativo. Se ele é conservativo, ele admite uma função potencial. Quem que é essa função potencial? É uma função P, cujo gradiente gera o campo F. Então, o gradiente de P gera o campo vetorial F. O gradiente é composto pela derivada de P em relação a x e em relação a y. Então, nós temos as duas derivadas, porque essas duas derivadas são a primeira componente de f e a segunda componente de f. Eu quero identificar P a partir das suas derivadas. Bom, se a derivada de P em relação a x é 10x mais 3y², eu vou integrar essa função em relação a x, porque eu quero retornar a P. Então, a função P é a integral dessa expressão em relação a x. Y, nesse caso, assume função constante. Quando eu integro 10x em relação a x, eu tenho 5x², 3y² zera 3xy², integral indefinida, mais uma constante. Mas, nesse caso, eu estou trabalhando com uma função de duas variáveis. Então, a constante, nesse caso,
não vai ser simplesmente um número, ela pode ser uma função que depende de y. Porque quando eu derivo essa função em relação a x, ela se torna nula. Por isso que eu preciso acrescentar essa função f1 de y. Porque eu posso ter mais uma expressão que depende somente de y e que pode conter também algum número real, alguma constante real. Então, eu já tenho essa expressão para a função potencial p. E eu preciso descobrir quem seria esse outro termo, se ele existe. Como que eu posso identificá-lo? Eu vou comparar agora com a derivada de p em relação a y, que eu já conheço. Então, eu integrei a derivada de p em relação a x com respeito a x. Encontrei essa expressão e tem uma incógnita ainda, que é uma parte que depende de y. Quando eu derivo essa expressão que eu obtive em relação a y, eu tenho essa expressão 6xy mais a derivada de f1 aplicada em y, né? A derivada da função que depende somente de y. E eu sei que a derivada de p em relação a y é a função componente g do campo vetorial, que tem essa expressão, 6xy menos 12y². Se eu derivei a função potencial que eu encontrei e igualei a g, eu preciso ter necessariamente que o f1' de y é igual ao menos 12y², porque 6xy é igual a 6xy. Se a derivada dessa função f1 é menos 12y², quando eu integro essa função em relação a y, que é uma função de uma variável, eu vou ter a integral de menos 12y², que é menos 4y². Por ser uma integral indefinida, eu acrescento a constante c. Por isso que a função potencial envolvia o 5x² mais o 3xy², oriundos do primeiro processo, da integração. Mas nós temos mais a função f1 de y, que é uma função que vai envolver o menos 4y³ e uma constante. Então, substituindo a f1, eu construo a expressão da função p, que é uma função de duas variáveis. E se eu calculo o gradiente dessa função p? Derivo em relação a x, multiplico por y, somo com a derivada em relação a y, multiplico por j, eu vou obter novamente o campo vetorial f. Por isso que eu tenho esse campo f como sendo conservativo. Ele é originado a partir de uma função potencial. Então, se ele é conservativo, a integral de linha desse campo sobre qualquer curva independe da curva, depende somente dos extremos. Então, o trabalho que é realizado para deslocar partículas envolvendo esse campo, né, o trabalho realizado pelo campo, depende somente dos extremos da curva, das suas extremidades. Então, a integral de f em relação a c, a integral de linha, que fornece o trabalho, é a integral do gradiente da sua função potencial, que é igual à função potencial aplicada no extremo final da curva, menos a função potencial aplicada no extremo inicial da curva. Assim, se eu conheço esses pontos extremos, por exemplo, o ponto x0, y0 é o menos 1, 2, e o x1, y1 é o 3 menos 2, quando eu calculo p aplicado em 3 menos 2, que é o extremo final, eu obtenho 113. Quando eu aplico p em menos 1, 2, eu obtenho menos 39. Quando eu calculo a diferença, eu obtenho 152. O que é esse 152? É o trabalho realizado pelo campo para deslocar uma partícula desde esse ponto inicial até esse ponto final, independente do caminho que é utilizado, o caminho que é percorrido para atingir, partir do ponto final e chegar ao ponto, partir do ponto inicial e chegar ao ponto final. Então, essa é a ideia de simplificação do cálculo da integral de linha. Quando eu tenho um campo conservativo, eu aplico o teorema e eu não preciso calcular uma outra integral. Basta substituir pontos da função potencial e eu consigo concluir esse estudo. E assim, nós finalizamos a terceira situação problema.
Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então, ao longo da aula, nós estudamos as integrais de linha. Nós vimos que nós podemos integrar funções de várias variáveis em relação a uma curva, integrar campos vetoriais em relação a curvas, e que essas integrais de linha nós podemos associar a integrais duplas, ao cálculo de funções no ponto para casos de campos conservativos, e nós estudamos um teorema importante, que é o teorema de Green, e que inclusive pode ser interpretado como o teorema fundamental do cálculo para as integrais duplas. E nós vimos duas formas vetoriais, uma que envolvia rotacional e uma que envolvia divergente. Nós vamos ver agora em um exemplo que, independente do formato que eu tomo, o resultado da integral de linha vai ser exatamente o mesmo. Então, vamos ao quadro verificar. Nós queremos calcular uma integral de linha de uma função xy dy menos y² dx sobre a curva C, que é esse quadrado no primeiro quadrante, limitado pelos eixos coordenados por x igual a 1 e y igual a 1. Então, nessa região, x varia de 0 a 1 e y varia de 0 a 1. Quando eu aplico o teorema de Green, nesse caso, eu vou integrar sobre a curva, a integral de linha, mas eu associo com uma integral de dupla sobre o interior dessa região. Então, a região R é o interior desse quadrado, quando x varia de 0 a 1, y varia de 0 a 1. Quando eu tomo a primeira forma, a forma tangencial ou a circulação rotacional, eu posso considerar f como sendo menos y ao quadrado, né, g como sendo xy, e aí nós vamos ter a integral de f dx mais g dy. Eu substituo as expressões que são obtidas a partir do rotacional. Então, nós vimos que existe toda aquela equivalência entre essa expressão, o rotacional, com o produto escalar com o vetor k. Nós vamos calcular as derivadas, calcular a integral dupla, variando de 0 a 1, tanto x quanto y. O resultado é 3/2. Então, é aquela fórmula envolvendo rotacional ou então aquela primeira expressão que nós vimos. Uma integral com esse símbolo com o disco, porque o quadrado é uma região fechada. Se eu tomo a segunda forma, eu posso admitir agora o meu f como sendo xy, o g como sendo y², e aí nós vamos ter f dy menos g dx. E com esse f e com esse g, eu posso associar o cálculo ao cálculo da integral dupla do divergente do campo f, cuja primeira componente é xy, a segunda é y². Calculando a integral dupla, eu obtenho exatamente o mesmo resultado. Então, independente de qual é a forma que eu tomo, se eu tomo a primeira forma, se eu tomo uma das duas formas vetoriais, elas vão originar os mesmos resultados, desde que eu expresse corretamente a região, as funções componentes, o campo vetorial que eu estou associando, eu parametrize a curva, eu consiga descrever em todas as situações uma mesma região e uma mesma função. Se tudo isso for realizado de forma correta, qualquer uma dessas formas vai gerar exatamente o mesmo resultado para a integral de linha. Agora nós vamos ter um breve momento para o envio de dúvidas, de questionamentos, e logo em seguida retornaremos.
Então, nessa aula, o nosso objetivo foi estudar uma outra forma de se calcular integrais, integrais envolvendo campos vetoriais, envolvendo funções de variáveis sobre determinadas curvas. Então, você pode observar que o cálculo das integrais, das derivadas parciais, todos são essenciais. Então, é importante conhecer e retomar tudo que já foi estudado em disciplinas anteriores em relação a esse tema. Como nós precisaremos realizar alguns cálculos envolvendo números, no caso, no processo, é importante que você tenha em mãos uma calculadora científica que possibilite essa avaliação, mas o uso de calculadoras gráficas não será permitido, calculadoras que sejam programáveis. Até porque os cálculos a serem realizados são cálculos simples que podem ser empregados com as funções da calculadora científica. Então, durante as avaliações, não será possível utilizar esse outro tipo de calculadora, mas as científicas comuns e as próprias calculadoras comuns. Também celulares não serão permitidos, porque devido a essa possibilidade de acesso a esse tipo de material. Tabelas de derivadas e integrais poderão ser utilizadas por meio dos formulários que serão disponibilizados. E lembrando que caso você tenha alguma dúvida em relação a algum dos temas trabalhados em aulas anteriores, também no livro da disciplina, não esqueça de encaminhar todos os seus questionamentos por meio do fórum, participando também das discussões que são propostas nos vários tópicos presentes. Desejo a você bons estudos e até a próxima!